Olá, sejam bem-vindos a um vídeo demonstrativo do software Atlas TI para análise qualitativa. Este vídeo foi desenvolvido pelos alunos de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, para a disciplina de métodos qualitativos para pesquisa na Engenharia de Produção. O meu nome é Eduardo e junto comigo estão o Anderson, o Douglas, o Estevo, o Ismael, o Luiz, o Maurício e o Reno. Esperamos com esse vídeo ajudar os atuais e futuros alunos dos cursos de Engenharia de Produção aqui da Unicinos quanto ao uso de ferramentas de tecnologia de informação, sistemas de informação, na gestão das teses, das dissertações, enfim, de todo e qualquer artigo que venha a ser produzidos durante o curso. O nosso objetivo aqui não é apenas mostrar a ferramenta, e sim trazer um caso de utilização do Atlas, mostrando como é que a gente faz toda a amarração entre bibliografia, entre as entrevistas, vídeos, enfim, o material que a gente vem a utilizar na pesquisa, de modo a mostrar que a gente não precisa ficar apenas num Excel ou numa estrutura de pastas, que existem ferramentas de informação, sistemas de informação mais completos, ou pelo menos que facilitam um pouco mais a nossa vida na pesquisa. Então, para os alunos de mestrado nos próximos 2 anos, ou alunos de doutorado nos próximos 4, a gente sabe que durante esse período muita coisa avança, a gente arranja materiais novos, a gente faz entrevistas novas, a gente às vezes tem que fazer comparativos novos, apareceu uma linha nova que a gente tem que pesquisar, e muitas vezes se a gente tem o nosso controle apenas no Excel ou num arquivo de texto, a gente pode se perder muito fácil. Para isso, então, o Atlas chegou e vai nos dar uma força bacana. A versão do Atlas que a gente vai estar trabalhando aqui é a versão 8, a última que tem aqui no momento desse vídeo, que foi em junho de 2017. Essa ferramenta ela não é gratuita, mas a gente considera que vale o investimento. Em cima de todos esses problemas que a gente relatou agora há pouco de trabalhar somente numa ferramenta que não tem nenhum tipo de integração entre dados, até mesmo a redundância. Como é que vai funcionar esse nosso vídeo? Então, como é que vai funcionar? Inicialmente a gente vai apresentar um projeto de exemplo, que seria uma simulação de um projeto de pesquisa que a gente estaria trabalhando para o nosso mestrado, doutorado, então 2 ou 4 anos para frente, onde a gente estaria bem na fase inicial, a gente estaria com os primeiros dados levantados, algumas entrevistas realizadas. Enfim, a gente tem uma sopa de informações, a gente tem um monte de informações espalhadas em vários lugares, e a gente vai querer centralizar isso em algum lugar. Além disso, a gente vai trabalhar aqui uma ideia interessante que surgiu na versão 8 do Atlas, que é a sua integração com o Mendeley, que é aquela ferramenta interessante para gestão de bibliografia que a gente tem aqui no Unicinos. Então a gente vai mostrar também isso, como é que eu pegaria todo o meu referencial que eu tenho lá no Mendeley e traria para o Atlas sem precisar replicar, sem precisar copiar, colar. Além disso, a gente vai apresentar um pouquinho um exemplo de códigos, que seriam tipo palavras-chave ou frases-chave, que a gente vai estar mapeando. Por exemplo, eu estou trabalhando com sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Então que palavra-chave eu vou ter aqui? Sustentabilidade, eu vou ter custos, eu posso ter, sei lá, qualidade. Que palavra-chave ou que frases eu vou ter aqui dentro? Supply chain, por exemplo. Então a ideia é a gente definir alguns exemplos, alguns códigos para a gente trabalhar em cima deles e por fim mostrar um pouco das análises de dados que a gente pode fazer. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho essa questão de fazer alguns paralelos, traçar contradições, uma parte de análise léxica que o Atlas tem que é bem legal para a gente conseguir ver dentro daquilo que a gente marcou quais são as palavras mais ditas, mais usadas, enfim. Então, qual vai ser o nosso exemplo? A gente escolheu para trabalhar um projeto de um colega nosso que falava sobre a competitividade no segmento da indústria cervejeira. A gente, de cara, assim, conversando um pouco, a gente identificou 4 códigos ou 4 agrupamentos. Competitividade em si, sazonalidade, que a gente viu que dependendo do tipo de cerveja, em determinadas épocas do ano a produção aumenta ou diminui. A qualidade em si, e a gente também pensar um pouquinho sobre os players, quem é que tem no mercado de cerveja que a gente vai ter que estudar. Então a ideia é pegar alguns materiais que a gente tem em cima disso aqui, levar esses materiais para o Atlas e depois começar a fazer essas análises, mostrar como é que funciona essa questão. Então vamos lá.
Inicialmente eu estou aqui com o Mendeley Desktop aberto, que seria toda aquela parte inicial que a gente fez, todo aquele levantamento de artigos, livros, pesquisas, para trabalhar e estudar. A gente já fez algum filtro, imaginemos que a gente fez toda aquela pesquisa nas bibliotecas que tem por aí, fizemos uma seleção de alguns artigos e colocamos no Mendeley. Para fins de vídeo, para fins de tutorial, a gente está trabalhando aqui apenas com 3 referenciais, com 3 bibliografias. A gente sabe que na prática vai ter muito mais. Então a gente tem aqui 2 trabalhos de conclusão e um artigo. Então como é que eu faço para pegar isso aqui e levar lá para o Atlas? A gente tem 2 opções. A primeira opção seria no próprio Atlas eu importar os arquivos, coisa que a gente não vai fazer. A nossa proposta aqui, então, é, pelo Mendeley, gerar um arquivo que o Atlas consiga ler e buscar todos os dados que estão aqui e jogar lá para dentro. Para isso, a gente tem que, no Mendeley, selecionar todos os arquivos que a gente vai querer enviar para o Atlas. No caso aqui, eu selecionei todos. Lá no menu File, Exportar, Export. O formato de exportação, a gente vai trocar para EndNote. E vamos colocar aqui como referencial. Deu, só isso. O que a gente acabou de fazer? A gente gerou um arquivo do Mendeley, sinalizando quais são as referências que esse arquivo tem e os arquivos. E com base nisso, o Atlas consegue ler esse arquivo e fazer as importações. Então a parte do Atlas está resolvida, a gente já exportou. Se porventura apareceu uma bibliografia nova, um artigo novo, a única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui, selecionar os arquivos novos, não todos, só os novos, e repetir o processo. Menu File, Export, que dentro desse caminho ele vai importar para o Atlas. O Atlas não vai apagar os anteriores. A única questão é que se eu selecionar tudo de novo, ele duplica os que já estavam lá. Então é importante a gente só fazer esse processo para os arquivos novos. Então vamos para o Atlas. Estando aqui no Atlas, lembrando que eu estou na versão 8, a gente tem 4 opções quando chega nele. Criar um novo projeto, importar um projeto empacotado que já vem de outro lugar, importar um projeto desenvolvido pela versão mobile do Atlas, ou importar um projeto de uma versão antiga, um legado. Se vocês já tiveram outros projetos, outros trabalhos do Atlas, eles vão estar aparecendo aqui embaixo. Eu aqui estou criando um tudo do zero, eu instalei um Atlas novo e limpei tudo que tinha, para tentar deixar o mais próximo possível de uma primeira instalação para quem está vendo. Primeira coisa, então, vamos criar um novo projeto. Nosso projeto aqui vai ser competitividade do setor cervejeiro. Criar. Ele vai levar alguns segundinhos. Tá aí, criei meu projeto. Primeira coisa para a gente dar um overview geral em cima dessa versão, ele mudou um pouquinho em cima da versão 7. A versão 7 ela era um pouco menos intuitiva. Na 8 eles tentaram deixar uma cara bem mais parecida com o Office, as versões novas do Office, com essa área em cima de ribbon, então, onde tudo que a gente quer está aqui em cima. E eu tenho à esquerda uma área aqui, que é o meu Explorer, que eu tenho tudo aquilo que já está associado no meu projeto. Importante, cada projeto de pesquisa novo, você vai lá e cria um novo projeto. Então, para a gente começar, a ideia é trazer tudo aquilo que a gente já criou do Mendeley. Então, para isso, bem fácil. Nos menus aqui em cima eu tenho um menu de importar e exportar, Import e Export, onde eu posso importar dados do Twitter, do Evernote, do EndNote, Survey, e o SPSS. No caso, aquilo que a gente criou lá no Mendeley era um EndNote. Então eu vou clicar aqui, selecionar a minha pastinha onde está o meu referencial, o meu arquivo XML referencial, abrir. O que eu posso importar? Eu vou querer importar
os dados de edição, volume, source, tarefa, números. Quais dados que eu vou tentar buscar desse arquivo? Eu vou deixar marcado todo mundo e vou dar um import. Aqui, ó. Documents, eu tenho agora 3 documentos. Document 1, 2, 3, ele cria uma identificação única com o nome dos arquivos que são vindos lá do Mendeley. A gente pode dar uma olhadinha lá no Mendeley e ver que, sim, estratégia de suprimentos, análise de competitividade e segmentação são os mesmos arquivos que estão aqui. Se eu clico 2 vezes num cara, ele vai aqui e abre. Então, funcionou. Eu tenho aquilo que eu tinha no Mendeley, está aqui dentro do Atlas. A gente tinha dito que ia trabalhar com pelo menos 4 grupos, ou 4 códigos, ou 4 palavras-chave, frases-chave, em cima do nosso projeto. Como é que eu faço para configurar isso? Voltando para o Home, aqui na minha área superior, a área de Ribbon, a gente tem algumas coisas. A gente tem, por exemplo, citações, códigos, memos, links, e é sempre por aqui que a gente vai trabalhar. No caso, a gente vai criar códigos. Quando a gente vai em códigos, eu tenho a opção de Code ou Code Groups. Codes, então eu vou criar um código específico. Eu vou dizer, eu vou criar um código chamado competitividade ou players de mercado. Agora, vamos supor que eu crie 4 ou 5 códigos que eles estão embaixo de um mesmo guarda-chuva. Eu tenho lá uma grande área chamada qualidade e tudo que for referente a códigos de qualidade eu quero agrupar. Isso pode ser interessante, isso pode ser usado aqui. Então, para isso que tem esse Code Groups. Então, eu posso criar grupos de códigos e depois o Mendeley nos ajuda a fazer os paralelos, fazer as comparações. Então, vamos lá. Codes. Ele abre essa janelinha, eu sempre maximizo, facilita a minha vida. Free Code. Eu vou criar um novo código. Então, meus 4 códigos vão ser competitividade, sazonalidade, qualidade, players de mercado. Reparem que bacana. Cada vez que eu digito ele cria um espaço para eu criar um outro abaixo. Então eu posso criar todos os meus grupos agora, não preciso necessariamente criar um por um. Quando eu dou Create, olha só, criou aqui meus 4 códigos. Vamos olhar aqui rapidinho. Competitividade. Não faz parte de nenhum grupo. Quem criou, quem é o responsável por ele, quem é o dono dele, e a data da última modificação. Por enquanto, ele não tem ninguém, eu não botei ninguém ainda dentro dos meus documentos do tipo competitividade, players, e ele não faz parte de nenhum grupo, ele não tem nenhuma densidade também, mas está criado nossos primeiros grupos, essa é a primeira parte. Posso fechar essa janela por enquanto. Então tá, voltando aqui para a nossa tela inicial do Atlas, agora, além desses 3 documentos que estão aqui, eu vou importar 3 entrevistas ou 3 resultados de observação que a gente fez, juntamente com um vídeo que eu peguei de uma entrevista com alguma pessoa responsável pela área de cerveja. Esse vídeo não tinha uma relação específica com a pesquisa, mas eu quis trazer para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer o link também com o vídeo aqui, que é um pouquinho diferente do link com texto. Então, como é que a gente trabalha essas importações? Eu tenho aqui o botão Add Documents, ou adicionar documentos. Dentro desse cara eu posso adicionar um arquivo, eu posso adicionar uma pasta inteira, eu posso adicionar um vídeo, um áudio ou um posicionamento, uma localização. Então, inicialmente, vamos adicionar alguns arquivos, onde então, menu Add Documents, Add Files. Onde é que estão esses arquivos? No meu caso, eles estão nessa pasta material. Então aqui, eu tenho 3 memorandos e uma entrevista. Eu vou selecionar por enquanto só os memorandos. Abrir. Está adicionando os documentos. Tá aí. Memorando Dalla, memorando deu alguma coisa e memorando Altenbrook.
Depois disso, os 3 memorandos foram adicionados, então a gente já tem os 3 artigos e os nossos 3 memorandos. Vou aproveitar e adicionar o vídeo, então adicionar um vídeo. Ele já estava aqui. E está aqui, adicionei. Então reparem, agora eu já tenho 7 documentos aqui dentro. Esses 3 primeiros vieram diretamente do Mendeley. Esses aqui, que não são coisas que eu teria no Mendeley, lá não é uma referência bibliográfica, é um fruto de uma pesquisa que eu fiz. E aqui estaria uma entrevista também, que ou a gente teria feito com alguém, teria pesquisado algum vídeo na internet, ou gravado alguma situação. Enfim, qualquer tipo de mídia. Poderia ter sido, além de um vídeo, poderia ter sido só um áudio. A gente fez uma entrevista e gravou a entrevista, e além da transcrição, a gente queria colocar também a original. Tranquilo, não tem problema nenhum. A parte do vídeo a gente trabalha daqui a pouquinho. Então a gente está com tudo pronto para trabalhar. Eu já tenho meus códigos definidos, eu já tenho os meus documentos importados, agora é só fazer as relações. Então a gente vai começar utilizando esse primeiro documento importado lá do Mendeley, que falava sobre as estratégias de suprimentos de matérias-primas para grandes cervejarias. Aí a proposta é que seja feita uma leitura, então a gente vai estar lendo toda essa dissertação aqui, esse material, em busca de informações que possam nos interessar. A gente já fez uma pré-leitura aqui e a gente sabe que algumas partes aqui nos interessam, por exemplo, aqui na página 48, se começou a falar um pouco sobre as principais marcas, a gente começou a falar sobre cervejaria antártica, enfim, a gente começou a olhar isso aqui, opa, aqui o colega está falando sobre players de mercado. Então eu vou selecionar esse parágrafo aqui, que é o que me interessa. Após selecionado, olhando aqui para cima, eu tenho uma list code. Essa lista de codes eu posso marcar qual dos meus codes que eu tenho já previamente cadastrados se enquadra. Neste caso é um player de mercado. Marquei, ok. Aqui, ó. Então ele já ficou marcadinho aqui na direita que esse pedaço selecionado tem relação com o meu código player de mercado. Descendo um pouquinho na página 49, a gente viu aqui, opa, eu tenho aqui tipos de indústria, quantidade, percentual total de cervejaria, e a gente viu que os caras falavam sobre qualidade do malte. Oh, isso me interessa. Isso aqui, então, é um link para list code. Esse aqui está falando sobre qualidade. Na página 50, ainda falava sobre produção de cevada, decorrer das condições de clima. Oh, poxa vida, condições de clima, isso aqui tem relação com sazonalidade, que é aquilo que eu estava estudando. Então eu vou marcar sazonalidade. Chego aqui por fim, lá na página 55, a gente achou algumas questões que a gente achou que poderiam ser interessantes. Aqui estava falando sobre as formas que eu tenho de produzir. Eu posso trabalhar com cooperativas, eu posso trabalhar com produtores diretos. Puxa vida, isso aqui pode ter relação com competitividade. Então eu vou marcar esse cara aqui e vou deixar selecionado dizendo que é competitividade também. E supondo que isso aqui foi o que eu consegui nesse documento. Beleza, fechei ele. Segundo documento, análise, que era um artigo. Logo na página 1, ele já começava a falar um pouquinho sobre competitividade. Então, mesma coisa, seleciono o artigo, lista de códigos, esse aqui é competitividade. Marquei. Na página 2, achei outra situação sobre guerra de preços. Aqui também vi competição e rede de valor. Opa, isso aqui me interessa também. Então eu vou lá, vou marcar esse cara. Competitividade. Na página 4, a gente achou alguma coisa referente aos nossos players. Então aqui os colegas falavam sobre o mercado brasileiro de cerveja, é um dos mais robustos do mundo.
Aqui pode ter relação com meus players de mercado, então eu vou adicionar como um player de mercado. Ó, aqui eu tenho uma tabela, essa tabela aqui também toda me interessa, então eu vou marcar isso aqui. É um player. E na página 8 apareceu uma coisa interessante para mim. A gente viu aqui, opa, pera um pouquinho. Eles estão comentando aqui que eu, além de trabalhar com todos aqueles meus pontos, um item que era interessante de se considerar era o poder financeiro das pessoas. Então, poxa, eu não tinha pensado que poder financeiro era um item que eu ia trabalhar, poder dos compradores. Então eu fiquei pensando, poxa vida, e agora? Eu tenho que parar tudo, criar um novo código e voltar para cá? Não. Eu posso selecionar o parágrafo que me interessa, a parte que me interessa aqui. E eu posso querer fazer open coding e criar por aqui de novo. Eu quero criar aqui um que é poder financeiro. E deu. Ele criou automaticamente um outro código para mim e eu já associei a poder financeiro. Então a gente não precisa parar tudo que está fazendo. No próximo artigo, a gente atacou na página 14. A gente encontrou aqui a história de algumas cervejarias, então a gente considerou isso aqui como players. Então vamos selecionar esse pedaço, dizer que ele é player. Na página 23, a gente trabalha aqui questão de isso aqui, indústria de comprador, estratégia. Isso aqui pode ter relação com competitividade, então a gente resolveu marcar isso aqui como competitividade. Na página 35, eu tinha um item que eu não tinha pensado também, concorrência. Poxa, concorrência é importante. Então eu posso também, mas esse cara é uma citação que apareceu nesse documento. Então eu posso dizer que ele é um código em vivo, ou seja, ele estava presente só nesse ponto. Claro que se a gente for para analisar, concorrência provavelmente vai aparecer em mais, mas nesse nosso exemplo vamos imaginar que tenha sido um item que destoou, que apareceu só aqui. Então código em vivo, ele já criou aqui para mim, e eu posso clicar com o botão direito nele, ou enfim, eu posso modificar alguma coisa caso eu queira. Aí vai muito de se precisa mexer alguma coisa ou não. Mas eu deixei marcado, ó, eu criei uma seleção aqui, dizendo, ó, eu tenho um pedacinho aqui que destoou, que não é necessariamente uma coisa padrão para os outros. Página 53, a gente tinha aqui tipos de cerveja. Opa, tipos de cerveja pode estar ligado à qualidade. Então a gente vai marcar isso aqui e dizer que isso aqui estava atrelado à qualidade. E por fim, lá na página 84, foi falado aqui um pouco sobre, dependendo da região do Brasil, eu tenho uma produção maior ou menor. Isso aqui é sazonalidade, então beleza, deixa eu selecionar esse cara aqui. Também outra forma de fazer é clicando com o botão direito, eu abro essa listinha. Isso é sazonalidade. Ok. Tá pronto. Então, supondo que a gente tenha já lido toda a nossa bibliografia, todo o nosso referencial, conforme a gente vai lendo, a gente vai destacando ali. Isso aqui tem relação com tal código, isso aqui tem relação com tal código. A gente vai organizando. Após toda a revisão bibliográfica que a gente submeteu, que a gente aprendeu muito mais sobre o assunto que a gente estava pesquisando, vamos supor que foram feitas observações e gerados memorandos. Os memorandos têm a mesma ideia,
Regra, eu posso pegar pedaços do que eu gerei aqui e adicionar códigos. Aqui eu vou fazer bem aleatório, que é para mostrar como é que funciona. Então, repare, a regra é a mesma. Isso aqui, vamos supor que aquele pedaço selecionado tinha a ver com competitividade, mas também tinha a ver com poder financeiro, que era um item que apareceu lá atrás. O segundo memorando, a gente chegou num ponto aqui que falava sobre qualidade. E o último memorando trabalhava questão de custo. Opa, custo. Provavelmente poder financeiro. Ok. Pronto. Marquei já os meus memos também, meus memorandos que eu tinha. Mas agora você deve estar pensando, puxa vida, então eu vou ter que ficar lendo todos os meus documentos para fazer minhas codificações, minhas marcações? Bom, existe uma ferramenta bem interessante aqui no Atlas, que é a autocodificação. Que o que é isso? Eu quero fazer uma varredura prévia em cima dos documentos, em cima de códigos que eu já criei, para que ele faça já uma busca. Ó, dentro desse documento, os códigos tais já têm tais marcações. É uma forma interessante quando a gente tem uma vasta quantidade de bibliografia para ler e a gente não tem certeza se aquilo que a gente vai ler realmente nos interessa, tem aquilo que a gente quer saber. Então vou fazer um exemplo simples aqui. Dos meus códigos, eu vou criar um código novo que eu vou chamar de custos, mais nada, e vou abrir os documentos. Eu vou pegar, por exemplo, este documento aqui. E lá em autocodificação, autocoding, eu já tinha feito um exemplo antes, mas está aqui. O código que a gente vai selecionar vai ser custos, quer dizer que aquilo que eu for fazer a busca vai estar associado ao código custos. Como é que funciona? Eu coloco a palavra que eu vou buscar, dois pontos igual e sinônimos, onde esses sinônimos são outras palavras que eu vou buscar que eu vou associar também a custos. Então tá aqui, custo, gasto, gastos, poderia ir outros. Eu vou localizar palavras que tem isso daqui. Ignore case, ignorar se tem maiúsculas ou minúsculas. Então se eu escrever lá custos com tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, eu vou aceitar. E eu vou expandir essa minha busca nos parágrafos. E vou dar um start. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, custos eu já tenho 2. Cliquei aqui nele, ó, dentro daquele documento. Gasto, ali, ó, o valor gasto ele associou com custos. Deixa eu pegar outro exemplo. Também gastos. Então, assim, claro, como eu falei, isso aqui é uma proposta para a gente fazer uma busca em cima dos documentos e depois a gente tem que fazer uma análise se aquilo que foi localizado realmente tem a ver com o que estou procurando. Dali a pouco ele usou a palavra num outro contexto que não te interessa. Aí, se não te interessar, tu pode chegar no marcador e deletar. Agora, além dos meus memorandos, a gente também trabalhou com um vídeo, a gente fez uma entrevista. Aqui, clicando nessa entrevista, ele abre aqui. Então, abrindo o vídeo, como é que funciona a estrutura? Na parte inferior, a gente tem a timeline do vídeo. Então, mostra o tempo de vídeo e onde é que tu estás. Agora, na parte direita, é onde a gente vai trabalhar. A gente pode adicionar no meio do texto trechos, selecionar trechos aqui dentro e clicar com o botão direito e dizer, olha, esse trecho aqui que eu selecionei é um código. Isso ali era um momento que o cara falava sobre sazonalidade. Ok. Mais para baixo, um outro pedaço do vídeo, eu posso simplesmente fazer uma marcação. Eu só fiz uma citação, marquei aqui dizendo, ó, aqui é uma coisa que eu tenho que prestar atenção depois. E mais para baixo, eu selecionei um outro pedaço e digo, opa, isso aqui é uma parte que o entrevistado falou que contradiz a teoria.
A gente imaginava que o cara ia responder uma coisa e aqui deu outra, deu uma contradição. Então isso é uma coisa legal. Eu posso, quando selecionar alguma coisa, além de criar códigos, eu posso criar links. E eu vou criar, por exemplo, um link dizendo que é uma contradição. Ok, depois de ter feito as seleções em cima do vídeo, ou da entrevista, ou do áudio, enfim, que eu fiz todas as minhas marcações, fechei esse vídeo, voltei para a home do Atlas, voltei para a tela inicial dele. Então, olha só, agora para cada item marcado, eu tenho uma setinha onde eu consigo visualizar por aqui o que foi marcado em cada um. Então eu consigo saber para cada pedaço, para cada documento, o que me chamou a atenção. Se eu clico 2 vezes, eu abro direto onde está selecionado. Se eu vou num vídeo e clico 2 vezes, como vocês viram, ele dá o play diretamente naquele pedaço que a gente selecionou. Pois bem, então isso aí me serve. Eu consigo ficar controlando por aqui, então em vez de eu ter que ficar guardando em planilhas, dizendo no momento tal, o meu entrevistado falava sobre qualidade de cerveja, eu tenho por aqui. Eu consigo trabalhar por esse ponto. E isso aqui tem valor. Beleza, agora a gente vai começar a ver o que eu particularmente achei a parte mais interessante, mais bacana do software, que diz respeito às análises. Imagine o seguinte, já fizemos toda aquela leitura inicial dos documentos, já fizemos nossas marcações, já dissemos para cada código onde é que eles estavam nos documentos. Imagine uma tese, uma dissertação, que vocês estão fazendo isso há 6 meses, 1 ano. A quantidade de informações, a quantidade de códigos, a quantidade de citações que a gente vai ter aqui não vai ser pequena. E agora eu estou querendo começar a trabalhar com as ideias de quem é que falava de competitividade, mas que ao mesmo tempo não falava de qualidade. Ou coisas desse tipo. Para isso, o Atlas ele tem uma parte bem bacana que é aqui em análises. A gente vai ver um pouquinho de cada um deles aqui. A primeira que a gente vai trabalhar é a ferramenta de consulta, Query Tool. Abrindo a ferramenta, clicando no ícone, ele modifica a tela aqui em cima de Ribbon e abre uma tela que à primeira vista parece meio complicadinha, mas vocês vão ver que é bem simples. Ok, vamos lá. Para facilitar a nossa vida, eu vou encolher um pouquinho essa área aqui, aumentando a minha área de trabalho. Então assim, nessa primeira tela maior aqui, onde está a nossa consulta, é onde vai ficar desenhado a nossa pesquisa, o que a gente vai fazer. E aqui em cima a gente tem, na Ribbon, que ela foi modificada, os nossos conectores, como é que a gente vai fazer, o que a gente vai trabalhar. Então olha só. Por exemplo, eu quero botar aqui competitividade. Cliquei 2 vezes, já está me mostrando aqui embaixo todas as citações, todas as marcações que eu fiz que tinham a ver com competitividade. Vamos ver? Peguei uma primeira aqui, olha lá, competitividade, está aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu quero saber quem é que fala de competitividade e ao mesmo tempo fala de alguma outra coisa. Eu tenho o conector E. Clicando 2 vezes no E, olha só, ele ficou competitividade e alguém que eu ainda não marquei. Eu vou colocar aqui players de mercado. Eu não tinha nenhuma marcação, não tinha nenhum código que falava ao mesmo tempo de competitividade e player de mercado. Então eu vou excluir. Vamos ver se algum fala. Olha, encontramos um aqui. Competitividade e poder financeiro. Eu tenho algum código onde está ao mesmo tempo marcado competitividade e poder financeiro. Vamos dar uma olhadinha lá. Realmente, olha ali. O entrevistado demonstrou conhecimento de quais os elos representam maior custo. Ok, competitividade e poder financeiro ao mesmo tempo. Mas eu quero que o cara fale de competitividade ou poder financeiro, não necessariamente os dois. Então eu posso
clicar em poder financeiro, eu posso clicar nesse elo, por exemplo, e deletar. Voltei a pesquisa para o zero. Cliquei uma vez aqui, cliquei duas vezes em competitividade, usei agora o operador OU e vou colocar aqui poder financeiro. Ó, eu tenho agora, agora eu tenho aqui então os caras que falam de competitividade ou poder financeiro no documento. Então eu posso trabalhar com 4 tipos de conexões. A conexão OU, que é aqueles que falam de competitividade ou falam de poder financeiro ou falam dos dois. Então ele é uma adição, ele soma, ele junta os códigos. Operação E, aí não, a operação E é aqueles que falam de um e o outro ao mesmo tempo. O one-off também alguns chamam de operador shor ou exclusivo. Aí é um pouquinho diferente do ou. O ou a gente comentou que é aqueles que falam de A ou B ou dos dois. O on-off é aqueles que falam ou do A ou do B e não falam dos dois ao mesmo tempo. E o not, eu quero tudo aquilo que não fala sobre competitividade. Vamos fazer o teste. Deixa eu deletar esses caras aqui. Vou querer usar o operador not. Competitividade. Então tudo que ficou marcado aqui, em nenhum momento está marcado como competitividade. Player de mercado. Poder financeiro, mas competitividade eu não vou encontrar. Isso é legal, isso aqui vocês podem utilizar para refinar algumas relações. Agora, se a gente for olhar com mais calma as outras opções, a gente vai ver que tem várias opções que eu posso trabalhar. Eu tenho, por exemplo, precedes, que seria, eu quero saber quem é que falava do código player de mercado e que logo na sequência falava sobre sazonalidade. Eu posso fazer algo nesse sentido. Então existem várias formas que eu posso fazer relações entre os códigos aqui e que pode facilitar a nossa vida na hora de trabalhar. Vamos para uma próxima ferramenta. Voltando aqui à largura original. Em análise. Um outro que a gente vai poder trabalhar aqui, Concurrence Explorer. Esse aqui é bem tranquilo. É basicamente, eu consigo ver todos os códigos e documentos que eu tenho. E eu tenho aqui, poder financeiro e competitividade. Aqui foi falado os dois ao mesmo tempo. Então eu consigo clicar duas vezes e ele vai me abrir os locais que eu tinha as marcações. Ok, fechando aqui. Uma outra forma de análise bacana que a gente tem aqui é trabalhar com as concorrências apresentando em tabelas. Eu particularmente gostei mais assim. Então, por exemplo, na primeira aqui, recolhendo aqui para não atrapalhar, eu tenho para as colunas e para as linhas todos os meus códigos selecionados. Então eu vou marcar aqui só para a gente ver todos os meus códigos já definidos e para as linhas a mesma coisa. Olha só, ele me entrega uma matriz mostrando, olha, tem um lugar aqui, tem alguma citação que fala ao mesmo tempo de poder financeiro e competitividade. E aqui, claro, é um espelho uma da outra. Mas se eu não quisesse ficar indo para o Explorer olhando um por um, a gente poderia fazer por aqui. Eu boto nas linhas e colunas todos os códigos que eu quero e ele vai me filtrando, vai mostrando aqui quais são as citações, quais são os códigos que eu criei que falavam dos dois. Olha que beleza, assim eu não preciso ficar me preocupando na hora que eu estou fazendo as leituras de fazer todas as ligações e relações. Não, eu vou marcando, vou informando lá e depois o Atlas vai me mostrando, olha,
Aqui estão as citações que falam sobre todos os assuntos que tu está relacionando. Posso colocar cor, eu posso trocar as linhas pelas colunas, exportar para o Excel, caso eu queira desenhar um gráfico em cima disso aqui, eu consigo trabalhar para o Excel também. Fechando esse cara, indo para o próximo. Code Document Table. Esse aqui também eu acho bacana. Eu seleciono quais são os códigos que eu quero analisar. Eu vou botar todos aqui para a gente poder ver melhor. Eu tenho poucas informações ainda. E quais são os documentos que eu tenho. Então eu vou marcando aqui cada documento. E aqui ele vai me mostrando. Para cada documento, para cada código, quantas palavras eu tenho. Então eu tô vendo aqui que análise de competitividade, eu tinha 102 palavras que estavam marcadas sob o espectro lá de competitividade. Ah, mas por que palavras? Porque está definido aqui em cima. A gente pode marcar. Ah, eu não quero saber por palavras, eu quero saber por ocorrências de citações. Marquei aqui ocorrências de citações, ele já mudou os dados. Então, olha só. Agora eu tenho aqui por documento, por código, como é que está feita a minha distribuição. Aí eu estou dizendo, olha, eu estou vendo aqui que esse documento... deixa eu pegar um aqui qualquer, pegar esse aqui. Ó, o documento Análise de Competitividade do Setor de Fiação Cearense, ele tinha 2 citações de competitividade, 2 de player de mercado, 1 de player financeiro, totalizando 5. No meu projeto como um todo, eu tenho 20 citações e aqui por código. Ah, mas eu não quero por aí, eu quero por total de palavras. A gente pode trabalhar com essa ideia ou partir de um pressuposto que, se eu tenho mais palavras sobre alguma determinada área, é porque a pessoa que quando estava escrevendo ou quando estava falando, se fosse uma entrevista, parece demonstrar mais interesse. Em vez de falar 2, 3 palavras, eu estou falando 50 palavras a respeito. Não sei, é uma análise. Então a gente pode trabalhar por aqui, pode facilitar a minha vida. Agora, outra parte que a gente pode trabalhar que eu particularmente achei bem bacana é o estudo com análise léxica que a gente tem em cima dos documentos. E praticamente todos os locais aqui do Atlas, quando a gente clica com o botão direito, a gente pode ver algumas coisas. Por exemplo, aqui nesse documento aqui, Estratégia de Suprimento de Matérias-Primas. Clicando com o botão direito, eu tenho aqui, nas 2 últimas opções, coisas que vão me interessar bastante. A nuvem de palavras e a lista de palavras. Olha só, nuvem de palavras. Ele está me trazendo aqui todas as palavras que foram utilizadas e destacando as que foram mais utilizadas. Inicialmente ele vem no formato de espiral. Eu que tinha clicado antes para mostrar em escala, então deixa eu voltar para a espiral. Aqui. O que ele está me dizendo é que a palavra em é a mais utilizada nesse documento, com 416 vezes. Isso vai ser comum. Isso aí a gente tem que imaginar que as palavras, as vogais, algumas preposições vão sempre aparecer com mais frequência. Agora, reparem aqui que indústria é uma palavra bem utilizada nesse documento. Malte, também bastante utilizado, empresa. Então eu consigo trabalhar aqui com uma contagem de palavras. E filtrar, olha, vamos supor que tem entrevistas. E numa entrevista o cara fala muito mais de indústria que outra. Então a gente pode fazer esses paralelos. Agora, vamos supor que eu não queira exibir na minha nuvem de palavras essas preposições que a gente acabou de comentar. Por exemplo, eu não quero que exiba esse em, ao, enfim, eu quero suprimir essas palavras. No Atlas 8 ficou um pouquinho mais complicado de trabalhar com isso. Nas anteriores eu clicava com o botão direito em cima da palavra que eu não queria e mandava remover. Aqui a forma que te encontrou foi um pouquinho diferente. Existe uma lista de palavras que fica num arquivo fora do Atlas, que é onde ficam as palavras que ele está bloqueando. Por default, ele vem com as linguagens inglês, francês, alemão e espanhol.
E esses aqui são bloqueados, a gente não consegue adicionar coisas aqui. O que a gente pode é criar a nossa própria lista. Como é que a gente faz isso? No meu caso, acessando pelo Windows, ele fica nessa pastinha aqui, C:\users, o nome do teu usuário, appdata, roaming, scientific software, Atlas TI8, stopwords. E estão aqui os documentos. Vamos abrir um documento qualquer para a gente ver. Esse aqui, stopwords em inglês. Ó, é simplesmente uma lista de palavras. O que a gente pode fazer aqui é criar um documento de texto, pode ser até uma cópia de um qualquer. Eu vou botar aqui minha lista. Vou zerar, vou apagar tudo para a gente poder trabalhar e dar o exemplo. Salvar. E nesse Stop Word Lists, a gente tem que adicionar isso. Então vai ser, eu vou chamar de pessoal, minha lista.txt, que é o nome daquele arquivo. Salvei. Fechei. E é importante agora que a gente tem que reiniciar o Atlas. Então a gente tem que fechar o Atlas e abrir de novo. Abrindo o Atlas novamente, eu vou abrir aqui aquele mesmo documento, nuvem de palavras. Ó, repara que ele já está diferente, ele está com bem mais coisas. Porque casualmente aqui ele já está buscando a minha lista pessoal. E na lista pessoal, como ela está vazia, ele está pegando tudo que... ele não tem bloqueio nenhum. Aí vamos lá, esse fechar parênteses aqui. Cliquei com o botão direito, adicionar na lista Stop Words, né? Na lista de palavras bloqueadas. Fechar parênteses também. Já. Vamos pegar aqui D. E aí, conforme a gente vai adicionando, ele vai atualizando a lista. Tá aí. Então isso aqui é uma forma interessante quando a gente quer fazer uma limpeza em cima da nossa lista de palavras para te ter uma análise um pouco mais facilitada. Ah, mas Eduardo, eu não quero falar sobre o documento inteiro, eu quero trabalhar só em cima das minhas citações, daquilo que eu já marquei. Ok, podemos fazer. Indo lá em Home, a gente pode acessar a área de códigos, maximizando, mesma coisa. Peguei só competitividade, os locais que se falava de competitividade. Eu tenho lá nuvem de palavras. Ó, dentro de competitividade, a palavra comprador foi a que mais foi marcada, que mais estava presente no momento dentro das seleções que a gente fez. Agora, preço também estava lá, cooperação. E aqui, claro, tem de novo as palavras menos utilizadas. Ah, mas... e se eu quiser trabalhar com dois códigos ao mesmo tempo? Ok, clica num, segura Ctrl, clica no outro. Eu marquei os dois, mesma coisa, nuvem de palavras. Ó, agora cervejarias foi o que mais apareceu. Brasil, mercado. Ah, mas se eu não quiser trabalhar com um formato de... esse formato mais gráfico, eu quero trabalhar com algo mais com tabela. Eu tenho frequências. Que eu vou dizendo o que eu quero fazer, eu vou deixar tudo como tá. Mas digamos que eu quero exportar para o Excel, eu poderia e dizer o que eu quero mandar para o Excel. Mas vai ficar o padrão. Ó, ele trouxe aqui todas as palavras que estão dentro das marcações. Claro que existem pontos, símbolos de porcento, outras coisas também. Eu vou colocar aqui por contagem, ordenar por contagem. Ó, são os mesmos dados, ó, cervejaria, Brasil. Qual é o percentual de vezes que essa palavra representa em cima dos documentos. Então eu tenho aqui toda uma marcação. Claro que muita coisa aqui a gente vai ter que
trabalhar em cima, a gente vai ter que analisar com cuidado, né? E a gente vai começar a ver, por exemplo, eu descobri aqui que o pessoal que fala sobre competitividade está muito preocupado com preço. Como é que eu consigo saber isso? Aqui é um indício. Eu tenho lá, eles selecionei lá competitividade, a palavra preço está entre as top 5. Poxa, aí claro, eu tenho que ir lá olhar nos documentos para ver o que eles estão se referindo a preço. Ele não vai me dizer, os caras estão achando que está caro, está barato. Não, ele vai dizer, foi tratado a ideia de preço aqui. Aí vai do pesquisador olhar agora com calma e ver o que é que os meus entrevistados ou o que é que a bibliografia que eu peguei está falando efetivamente. Relatórios. Eu posso fazer um relatório em cima disso aqui. Eu vou deixar os grupos também e vou dar um Create Report. Ele demora um pouquinho. Olha aqui. Então, ele me separou todas as citações que eu marquei. E deixou disponível, caso eu queira, sei lá, mandar para alguém, eu tenho que fazer algumas marcações diferentes. Enfim, ele me gerou uma opção a mais para visualizar meus dados. Então é isso, pessoal. O objetivo desse vídeo foi mostrar um pouquinho da ferramenta Atlas para todo mundo. A gente tentou deixar bem próximo de uma situação real. Espero que isso venha ajudar vocês nas próximas pesquisas, ou quem sabe nos atuais, se vocês estiverem numa fase que ainda dá tempo de passar tudo para a ferramenta. Desde já o grupo deixa o nosso muito obrigado aqui por quem assistiu o vídeo e desejamos sucesso nas próximas pesquisas que vocês vierem a fazer. Tchau!